Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre os tipos de diabetes. É bom lembrar que a gente está fazendo uma série de vídeos sobre diabetes com o objetivo de empoderar você que tem diagnóstico de diabetes ou que é familiar de alguém com diabetes. Porque você já sabe, quanto mais conhecimento você souber sobre a doença, melhor será para gerir ou ajudar alguém a fazer essa gestão. Bom, mas antes da gente falar dos tipos de diabetes, a gente precisa entender a regulação da glicose na corrente sanguínea. Lembra que a gente falou que a diabetes se caracterizava por uma hiperglicemia persistente? Pois é, isso acontece por alguma desregulação da glicose na corrente sanguínea. Vamos entender então que são duas hormonas que participam diretamente dessa regulação: o glucagon e a insulina. A insulina todo mundo conhece porque ela é a prima rica dessa história. O glucagon age, mas é meio assim anônimo, não é? De forma simples, né? A gente pode dizer que a insulina age retirando a glicose da corrente sanguínea e o glucagon age colocando essa glicose na corrente sanguínea ou ajudando a colocar. Mas Cíntia, o que a insulina faz? A insulina, ela vai ajudar as células que são insulinodependentes a captarem essa glicose. Insulinodependente? O que é isso de insulinodependente, Cíntia? Bom, é muito simples. Alguns tecidos do nosso corpo, eles têm células que são insulinodependentes. Essas células, elas só conseguem captar a glicose com a sinalização da insulina. A insulina vai lá na membrana dessa célula, desses tecidos que são insulinodependentes e sinaliza. Essa sinalização vai desencadear uma série de reações bioquímicas que vai permitir que o transportador de glicose se desloque para a membrana dessa célula e abra um canal para essa molécula de glicose entrar. Percebeu? Pois é, então, tem mais um sujeito aí nessa história para você entender, os transportadores de glicose. Grave esse nome aí porque mais tarde a gente vai falar dele e você vai entender o quanto ele é importante. Então, quais são esses tecidos que são insulinodependentes, Cíntia? São centenas deles. Os nossos tecidos músculo-esqueléticos, essa movimentação toda, esse caras e bocas que eu faço aqui, essa movimentação de braço toda que eu faço, eu sei que eu me mexo muito. Não seria possível, porque estou usando tudo aqui que está sendo usado, são tecidos músculo-esqueléticos. Então esses tecidos, eles são insulinodependentes. O nosso músculo cardíaco também é insulinodependente. O nosso tecido adiposo também é insulina dependente. Então nós temos centenas de tecidos, de células desses tecidos, milhares, que são insulinodependentes. Percebe a importância da insulina? Mas e o glucagon, Cíntia? Onde é que o glucagon entra nessa história? Pois é, sabe aquele momento que você está dormindo ou que você está num estado não alimentado? Mesmo nesse momento, seu corpo precisa de energia para funcionar. E de onde vem essa energia? Pois então, o glucagon, ele é o mensageiro químico que vai lá no tecido hepático, no seu fígado, e vai mandar a informação que ele precisa quebrar a glicose que está ali armazenada em forma de glicogênio e jogar na corrente sanguínea para ser utilizada como substrato. Bom, agora que a gente já entendeu o papel do glucagon e da insulina, podemos falar sobre os tipos de diabetes. Quais são os tipos de diabetes? Segundo a Organização Mundial de Saúde, nós temos 4 tipos de diabetes. A diabetes tipo 1, a diabetes tipo 2, a diabetes gestacional e outros tipos de diabetes. Vamos então compreender a diabetes tipo 1. A diabetes tipo 1 é uma doença de foro autoimune. Cíntia, o que é isso de foro autoimune? Bom, nas doenças autoimunes, de forma bem simplificada, as células de defesa do organismo agridem células do corpo como se fossem inimigas.
Então, o que acontece na diabetes tipo 1? Vai haver uma destruição das células beta-pancreáticas. Cíntia, células beta-pancreáticas? Pois é, a sua insulina é produzida no pâncreas, nas células beta, enquanto que o nosso amigo glucagon é produzido lá nas células alfa. Mas então, se há uma destruição das células beta-pancreáticas, logo não vai haver mais produção de insulina, concorda? Então, o que acontece com um indivíduo que tem o diagnóstico de diabetes tipo 1? Ele, de cara, ele vai precisar o quê? Da insulina exógena. Porque a insulina endógena de dentro, exógena de fora. A insulina endógena vai deixar de ser produzida, já que as células que produzem a insulina foram destruídas. Então essa pessoa ela vai precisar de quê? De picas ou aplicações de injeção, como a gente diz no Brasil, para receber a insulina necessária que vai desempenhar aquele papel que a gente já falou, ajudar a glicose a entrar nas células dos tecidos insulinodependentes. A diabetes tipo 1, ela vai acometer muito mais crianças e adolescentes, né? Vai ser diagnosticada aí nessa fase da vida. E segundo a Organização Mundial de Saúde, ela é mais rara do que a diabetes tipo 2, por exemplo. Ela vai acometer aí entre 5 a 10% da população mundial com diabetes. Vamos falar agora da diabetes tipo 2? Bom, mas antes de falar da diabetes tipo 2, eu queria te pedir que se você ainda não é inscrito no nosso canal, subscreve aqui, não dói nada. É muito importante porque assim você ajuda essa corrente do bem a crescer e mais pessoas a compreenderem a diabetes e autogerirem melhor a doença. Bom, considera-se que a diabetes tipo 2 é uma doença do estilo de vida. Cíntia, por que estilo de vida? Sim, porque apesar de haver fatores de risco para você contrair a diabetes tipo 2, muitos desses fatores de risco são modificáveis. O que é isso de fatores de risco modificáveis? São coisas que você pode fazer, e eu também, para não vir a desenvolver a diabetes. Tem a ver com o jeito que você come, se você é sedentário ou não, se você é uma pessoa estressada ou não. Então, na diabetes tipo 2, o que vai acontecer? Bom, a gente viu lá que na diabetes tipo 1, há a destruição das células e a pessoa não produz insulina. Na diabetes tipo 2, o que pode acontecer é você ter uma resistência à ação da insulina associada a uma baixa produção de insulina. Geralmente começa com uma resistência à ação da insulina. Cíntia, o que é isso de resistência à ação da insulina? Bom, deixa eu tentar te explicar de uma forma muito simples. Eu quando eu vou para uma cidadezinha muito linda aqui em Portugal chamada Aveiro, eu passo por uma fábrica de celulose. E toda vez que eu passo por esse local, eu sempre digo a mesma coisa. Tem um cheiro muito característico e eu fico pensando, meu Deus, como é que essas pessoas que vivem aqui acerca dessa fábrica, né? Existe um povoadozinho bem ali ao lado da fábrica, elas aguentam, elas conseguem conviver com esse cheiro. Sim, elas conseguem porque elas desenvolveram uma resistência àquele cheiro. Elas não são mais sensíveis àquele cheiro. Para mim, que passo lá de vez em quando, o cheiro incomoda muito, mas para elas que já conviveram e já se acostumaram, aquele cheiro já não provoca aquela reação, a não ser que esse cheiro aumente para o nível daquilo que elas já estão acostumadas. Elas já estão aqui, só se vir aqui. Percebe? Isso é o que acontece com as nossas células, que dependem da ação da insulina e que não percebe a presença da insulina lá. Por quê? Elas se tornaram resistentes à ação da insulina. Elas não são mais sensíveis à ação da insulina. Então, o que precisa acontecer? Ou o que vai acontecer nesse caso? O pâncreas, coitadinho, ele não percebe que existe insulina na corrente sanguínea, ele só entende que tem glicose ali.
e que precisa produzir mais insulina para dar conta daquela glicose, de retirar aquela glicose da corrente sanguínea. O que acontece? Produz mais e mais e mais insulina. E o que vai acontecer nesse caso? A pessoa vai ficar no estado de hiperglicemia e hiperinsulinemia. Chega uma hora que o pâncreas cansa e entra em exaustão e começa a perder células beta ou diminuir essa produção de insulina. Então você tem aí uma resistência associada a uma baixa produção de insulina. E o médico que vai acompanhar essa pessoa com diabetes vai sugerir a essa pessoa uma alteração do estilo de vida, modificações alimentares, exercício físico, mais a toma dos chamados antidiabéticos orais. Geralmente, essa conjunção dá conta de manter a glicemia controlada. Mas sim, uma pessoa com diabetes não controlada pode evoluir para uma toma de insulina também. A diabetes gestacional, como o próprio nome diz, ocorre durante a gestação. E o que seria isso? É como se fosse uma intolerância da mulher aos hidratos de carbono observada pela primeira vez na gestação. Geralmente ela apresenta uma alteração da glicemia e passa a ser acompanhada no serviço especializado de endocrinologia. Por quê? Porque a hiperglicemia na gestação pode trazer complicações para essa mulher, para o parto e para o bebê. Geralmente essa hiperglicemia, que é ocasionada por alterações hormonais da própria gravidez, ela volta à normalidade após o parto. Mas essa mulher, ela precisa ficar de olho e precisa se vigiar e ter cuidado, porque existe um risco elevado de nos próximos 10 anos ela vir a desenvolver diabetes tipo 2 se ela não se cuidar. Bom, os outros tipos de diabetes referem-se a diabetes que são provocadas por alterações genéticas, modificações genéticas das células beta-pancreáticas, alterações genéticas também relacionadas à ação da insulina, doenças do pâncreas exócrino, por exemplo, uma pancreatite, e ainda pode ser causada por químicos ou medicamentos. Por exemplo, um medicamento que tem como efeito secundário a hiperglicemia são os corticosteroides. São potentes anti-inflamatórios, geralmente utilizados por quem tem asmas, alergias, doenças autoimunes. Mas numa pessoa que tem diabetes, ela deve ser vigiada se ela estiver fazendo uso de um corticosteroides, justamente por esse efeito secundário de elevar a glicemia. Com relação aos outros tipos de diabetes, eu gostaria de ressaltar aqui 2 tipos. O tipo LADA, que é latente autoimune no adulto. Normalmente, essa latente autoimune, ela vai se desenvolver ali pelos 35 anos ou mais, mas ela tem uma característica de que ela é muitas vezes diagnosticada com uma diabetes tipo 2 e essa pessoa ela rapidamente progride para uma necessidade de insulina. Por quê? Porque ela vai ter ali perdas de células betas e redução cada vez maior da produção de insulina. Um outro tipo seria o MOD. O MOD, ele se comporta como a diabetes tipo 2, mas ele vai acometer o adulto jovem e também crianças ou adolescentes. Geralmente é diagnosticado na adolescência ou aí no início da fase adulta. Bom, sobre diabetes, era isso que eu tinha para falar. A gente vai encerrar essa conversa por aqui. Lembrando a você que estamos numa série de vídeos, que você não deixe de assistir todos os vídeos, porque quanto mais conhecimento você tiver, melhor será para você gerir a doença ou ajudar alguém a gerir.